Abençoa grandemente. Pai, fala conosco, usa ele com poder e com graça, em nome de Jesus Cristo. Derrama as tuas bênçãos sobre a vida dele, sobre a sua família. Em nome de Jesus Cristo, repreende toda a astúcia do mal, do inimigo, contra a vida dele e da família dele. Em nome de Jesus, nós abençoamos com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Que o Senhor Jesus, nessa noite, possa estar abençoando a todos os irmãos de forma tremenda e poderosa. E que o Senhor venha nos conceder nessa noite a sua graça para que nós possamos oferecer para Ele o perfeito louvor. Que Deus abençoe a todos. Estou feliz pelo convite do pastor Rodrigues. Amém? Quando ele me fez o convite, não pensei duas vezes. Fiquei muito feliz, muito honrado. Minha esposa também está ali, missionária Nathalie. Minha filha Ana Luiz me acompanhando. A gente ficou muito honrado. Pastora Lúcia, Deus possa estar abençoando seus ministérios, sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Revendo os irmãos novamente. E que o Senhor possa estar abençoando cada dia mais. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, abre a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, do capítulo de número 7, no capítulo de número 7, aleluia. Estava falando com a minha esposa, pastor Rodrigues, que a gente sente a presença de Deus neste lugar. E toda vez, pela primeira, como da segunda, nós sentimos o impacto do Espírito de Deus aqui neste ministério. Amém? Que Deus possa estar abençoando poderosamente. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Capítulo de número 7, e o versículo de número 1. 2 Crônicas, capítulo de número 7, e o versículo de número 1. Quem achou, diz amém. Amém. O povo aqui está afiado mesmo, hein? Glória a Deus. Deus abençoe. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Aleluia. Pode assentar nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Salvador pessoal. Esta noite eu cheguei aqui e quando eu assentei ali, o Espírito Santo de Deus, ele pôde trazer esta mensagem para o meu coração. E como todo pregador, primeiro, ele tem que ir até a despensa de Deus, para depois distribuir para a noiva do Cordeiro. Porque não tem ninguém melhor do que conhece a sua noiva, é o seu noivo. Não tem ninguém melhor do que aquele que conhece a sua noiva, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Só Ele conhece o nosso sentimento, os nossos corações. Só Ele conhece o que está por dentro. Só Ele sabe, Ele sonda, e Ele é aquele que esquadrinha.
Somente Ele conhece a noiva dele. Então, como Ele é o conhecedor de todas as coisas, o Senhor me fez me recordar desta palavra. O Senhor me fez entender esta mensagem que Ele está nos trazendo esta noite. Talvez você veio no culto desta noite e você veio dizer para Deus: Senhor, o que o Senhor tem para nos oferecer nesta noite? Eu quero dizer para a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor, que antes de nós, aleluia, esperar de Deus nos oferecer alguma coisa, nós temos que oferecer para Ele o que Ele está esperando de nós. Muitas vezes nós esperamos de Deus, esperamos que Deus faça alguma coisa, esperamos que Deus nos dê o seu tudo, esperamos que Deus nos dê, aleluia, o que nós estamos esperando da sua parte. E por muitas vezes não é, aleluia, nós que temos que esperar de Deus. Deus muitas vezes está esperando alguma coisa de nós. Deus o tempo inteiro Ele está sondando o nosso culto, Ele está entrando, e todos nós sabemos que cada um de nós que estamos aqui oferecemos um culto para Deus. Estamos aqui coletivamente, mas cada um de nós temos um culto para Deus. Cada um de nós temos que oferecer o nosso culto para Deus. Todos nós sabemos que quando nós chegamos aqui, o culto já está, aleluia, determinado por Ele. Nós sabemos como o culto vai começar. Nós sabemos que o culto vai começar na oração, que o culto vai ter o momento do louvor, que o culto vai ter o momento da palavra. Mas só Ele sabe como o culto vai terminar. E como Ele é aquele que sabe de todas as coisas, Ele não quer que um culto termine da forma que nós estamos imaginando. Porque talvez nós entramos na casa de Deus e nós imaginamos assim: é só mais um domingo, é só mais um louvor, é só mais uma pregação, é só mais uma noite de pregação, é só mais um dia de culto. Mas essa noite Deus me trouxe aqui tão somente para te dizer que esta noite não é simplesmente mais um domingo, não é mais uma noite, não é apenas mais um louvor que foi ministrado, porque enquanto você estar aqui, até a sua mão levantada já é uma adoração para Deus. Até o seu gesto olhando para o alto, Deus já está recebendo nessa noite. E quero te dizer uma coisa, que Deus, Ele é o maior interessado no culto desta noite. Hoje Ele quer derramar poder, Ele quer renovar crente, Ele quer levantar a pessoa, Ele quer colocar a pessoa de volta no caminho, Ele quer trazer de volta o fogo e a glória, a unção e o poder e a autoridade da parte dele. Ele quer trazer nesta noite para nossas vidas. A Bíblia nos conta que Deus, Ele sempre manifestou, pastor Rodrigues, pastora Lúcia, com a sua glória. Deus, quando muito pensava que Deus iria chegar no início da trajetória, no início da oração, Ele chegou no finalzinho da oração, porque quando muitos pensaram, a glória de Deus não vai manifestar, Deus não me quer saber mais de mim, Deus não quer mais olhar para mim, Deus não quer mais derramar a sua glória, Deus não quer mais manifestar o poder do teu Espírito. Deus não quer mais falar conosco no meio da congregação. Quando muitos oram assim para Deus e pensando que tudo acabou, quando você abre a tua boca para dizer a última palavra,
terra. Ele disse assim: agora que eu vou provar que tendo terminado de orar, a minha glória se manifestará na terra dos viventes. Deus está dizendo aqui nessa noite, Ele não nos trouxe aqui a um passeio, mas Ele nos trouxe aqui para sentir a tua presença. Ele nos trouxe aqui para sentir a tua glória. E Ele, como um bom Deus, Ele quer compartilhar o que o céu tem para nós aqui nessa noite. Tudo que Ele tem lá em cima, Ele não quer deixar lá em cima, Ele quer compartilhar conosco aqui agora. Se Ele tem um poder lá em cima, Ele quer compartilhar com a terra. Se Ele tem um céu lá em cima, Ele quer derramar na igreja nessa noite. Se Ele tem o Espírito, Ele quer compartilhar o teu Espírito esta noite com a tua noiva. E esta noite tu vai sair daqui cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus. Diz a Bíblia que quando Davi reinou sobre a terra, Davi era um homem sanguinário, era um homem que tinha sangue nas mãos. E quando Davi queria levantar o templo, Deus disse: não, Davi, você não pode levantar o templo, porque nas tuas mãos há derramamento de sangue. Então eu vou levantar o intercessor, eu vou levantar alguém. Quando nós pensamos que nós somos insubstituível, Deus está dizendo: ei, você, aleluia, é substituível. Porque quando nós pensamos, ninguém vai levantar o templo, ninguém vai fazer isso melhor do que eu, Deus levanta alguém e disse: agora eu vou provar para você que ainda tem gente melhor do que você na terra. Ainda tem gente que levanta as mãos na terra. Ainda tem gente que coloca a mão no arado na terra. Ainda tem gente se preocupando com a minha presença na minha casa. Davi disse: então, Senhor, quem é que vai levantar o templo? Quem é então que vai levantar então? Deus disse: eu vou levantar o teu filho Salomão. E Salomão vai levantar o templo. Ali derramarei a minha glória. O interessante nesta mensagem, que o reinado de Davi foi só guerra, foi só peleja, foi só tristeza, foi só acerto e desacerto. O reinado de Davi teve altos e baixos. Um dia matou leão, um dia estava fraco, um dia disse: Senhor, aleluia, para onde fugirei da tua presença? Para onde esconderei do teu Espírito? Um dia Davi estava lá em cima, mas outro dia ele estava lá embaixo. O reino de Davi foi um reino de guerra, foi um reino de matança, foi um reino de morte. Aí quando veio Salomão, o reino de Salomão não tinha mais guerra, não tinha mais batalha, não tinha mais derramamento de sangue. Aí alguém disse: ei, como o reinado de Salomão é glorioso, olha a forma que está o reinado de Salomão. Mas só tem uma coisa: o reino de Salomão só teve paz depois que Davi matou os inimigos. O reino de Salomão só teve paz depois que Davi espatifou os seus inimigos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Em outras palavras, neste lugar nós só estamos de pé porque alguém orou por nós, alguém intercedeu por nós. Tem alguém do outro lado dizendo: dá ele força, dá ela graça, não deixa fracassar, não deixa cair. Se o nosso reino, se o nosso reinado é o reinado de paz, é porque um dia alguém guerreou por nós, alguém orou por nós, alguém passou por altos e baixos por nós. É por isso nessa noite que nós devemos levantar a mão e dizer: Senhor, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena servir ao Senhor e estar na casa de Deus. Então a Bíblia diz que Deus chama Salomão. E Salomão então ele veio. E quando ele veio, Deus disse assim: Salomão, agora é a hora
dizendo que tudo que Deus ia fazer, Deus primeiro abriu o céu e mostrava para Salomão, e mostrava para Davi. Tudo que nós temos aqui, aleluia, é original do céu. Sabe o que Deus está dizendo? Uma coisa aqui: o inimigo quer criar cópia, o inimigo quer criar, aleluia, plágio, o inimigo quer criar cópia, mas Deus está dizendo: ei, Deus não tem cópia na terra, você é original, você é original de Deus, você é original de Deus, você é o original de Deus. Se você dá glória aqui, o inimigo levanta a cópia lá fora e diz assim: então nós vamos dar glória para o mundo. Se você, aleluia, dá aleluia aqui, o inimigo disse: não, nós temos que trazer mais gente para adorar nós aqui no mundo. Mas Deus está dizendo: ei, tudo que tem aqui na igreja é original, criado por Deus, trago por Deus, levantado por Deus. Você não é cópia, você é original, você é original, você é original, você é original, você é original. Ei, manda, rassura, macala, manda, raia. Levante a mão nessa noite. Só quem é adorador, só quem vem adorar aqui. Salomão, então, ele prepara, ele traz o sacerdote, ele busca os levitas, e todo mundo sabe que, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu os holocaustos, consumiu o sacrifício. Sabe o que Deus está me dizendo aqui nessa noite? Que na hora do sacrifício o milagre acontece. No momento que você está aqui, talvez você não está vendo como o céu está agora, como está o movimento do céu, como está Deus agora. Se você acha que Deus está sentado olhando para essa igreja, não. Deus está de pé, está dizendo: ei, toda vez que a minha igreja levante a mão para o céu, toda vez que a minha igreja sacrifica na adoração, toda vez que a minha igreja sacrifica na oração, eu me coloco de pé. E nesta noite Deus está dizendo aqui para alguém: toda vez o crente mais fraco aqui nessa noite, quando ele ajoelha, quando ele adora, os demônios têm que cair por terra, o demônio tem que bater em retirada, e só prevalece a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Sabe que ao mano que levará-se a cominácia, Deus está dizendo aqui nessa noite: se prepara, você vai sair daqui hoje vendo a fumaça da glória, vendo o fogo da glória, vendo Deus responder a tua oração, vendo Deus responder o teu sacrifício. A tua oração não foi em vão, mas Deus está dizendo: na hora da oração, Deus se prontifica para fazer alguma coisa. Salomão, ele ora ao Senhor, e quando ele clama a Deus, a Bíblia diz que além de Deus receber o sacrifício, além de Deus receber o holocausto, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu a casa. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Hoje a glória não habita nas cadeiras da igreja, hoje a glória não habita na cortina da igreja, hoje a glória não habita no púlpito da igreja, hoje a glória não habita, aleluia, nos instrumentos da igreja, mas a casa que Deus procura hoje é você. Deus quer encher a casa dele, a casa é dele, a casa é dele. E se a casa dele, pede Deus para fazer morada nessa noite. Se a tua casa é dele, então deixa ele te encher nessa noite. Se a casa é dele, então deixa Deus te revertir nessa noite. Se a tua casa é dele, então deixa Deus te virar do lado avesso nessa noite. Se a casa é dele, então deixa ele te encher com a sua glória. Salomão, ele abre as portas do templo, e ele, quem sabe, olha para o céu e fala assim: Senhor, pode entrar nesta casa, pode encher esta casa. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Uma casa quando está cheia de Deus, uma casa quando está cheia da glória de Deus, uma casa quando está cheia da presença de Deus, ele é quebrantado, ele chora na presença, ele se prostra, ele se encurva na presença. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Em outras palavras, lá no céu há os querubins, os serafins, que estão julgando coroa, estão dizendo: santo é o Senhor,
Senhor, santo é o Senhor. O impressionante que Deus está assentado e Deus continua sentado, mas quando tem alguém que adora aqui na terra, Deus fala: esse aí tem o livre-arbítrio, esse aí tem a livre escolha. Nós temos a livre escolha de adorar ou não adorar, de estar na igreja ou não estar na igreja, de estar aqui ou não estar aqui. Mas já que você escolheu por livre e espontânea vontade, Deus também está olhando para você e está dizendo: eles tinham liberdade na noite de hoje para ir para uma pizzaria, para ir para o shopping, para o cinema. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar da terra ou desta cidade, mas já que eles preferiram estar aqui, estar na minha casa, então eu vou encher eles até que a minha glória consuma eles. Sabe o que Deus está dizendo? Que a fumaça encheu o templo da casa de Deus. Sabe por quê? Porque o sacerdote não apareceu mais, o levita não apareceu mais. Deus está dizendo aqui nessa noite: quem tem que aparecer é Ele, quem tem que aparecer é Deus. Que Ele apareça nessa noite, que Ele apareça nessa noite. Eu não sei de que forma Ele vai aparecer na igreja hoje. Talvez pode ser o batismo com o Espírito Santo, talvez pode ser o renovo, eu não sei de que maneira, mas Deus está dizendo: ei, se esconda na fumaça da glória, se esconda na fumaça da glória e deixa Ele aparecer na tua vida, deixa Ele crescer na tua vida, deixa Ele te encher esta noite. Uramaia santo que me nasça, elante que levanto que me naravai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Tendo ele terminado de orar, a glória desceu do templo da casa de Deus, e o sacerdote não podia entrar dentro da casa. Eu imagino o sacerdote pelo lado de fora, pastor Rodrigues, tentando entrar pelo lado de dentro da casa, e ele não conseguia mais entrar, porque a glória de Deus estava tão tensa, a glória de Deus estava tão tremenda, havia uma intensidade tão grande, que eles não podiam entrar na casa do Senhor, por causa da glória de Deus. Sabe o que Deus está me dizendo aqui nessa noite? Que quem está do lado de fora está doido querendo entrar. Quem está do lado de fora, que desviou da igreja, está dizendo: Deus, me dá uma oportunidade para mim voltar para a tua casa, para mim voltar a queimar sacrifício na tua casa, para mim voltar a me queimar como sacrifício na tua presença, em adoração, em jejum, em lágrima, em derramamento. Estão pelo lado de fora esperando uma oportunidade, e quem tem que estar do lado de dentro está dizendo: não, eu vou sair. Mas Deus está dizendo: continua na presença de Deus, continua na casa de Deus, continua no templo da casa de Deus, porque aqui é o lugar que Deus levanta caído, aqui é o lugar que Deus restaura quem precisa de restauração, aqui é o lugar que gente entra aqui fraco espiritual e sai daqui navegando no oceano do Espírito de Deus. Eles queriam entrar no templo, mas a Bíblia disse que aqueles que estavam no templo, na casa, se encurvaram com o rosto em terra e pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor. Deus está dizendo aqui nessa noite: talvez você adorar a Deus não faz nenhum sentido, mas eu quero dizer que faz todo sentido. Sabe por quê? Porque quando você adora, os anjos começam a fazer movimento no céu. Quando você adora, os anjos começam a dizer santo. Quando você adora, o Senhor se levanta e diz: é hoje, é hoje, é hoje que eu vou encher a minha casa, é hoje que eu vou encher eles do meu Espírito. E detalhe desta mensagem: se a glória do Espírito antes era aleluia, se a lei
imagina que a glória do Espírito é muito mais excelente, porque a lei do Espírito trazia morte. Sabe por quê? Porque se um sacerdote entrasse no templo, da maneira que estava, sem pedir perdão, morria. Mas a Bíblia diz que hoje a glória do Espírito, ela está totalmente mais agraciada para a igreja. Sabe por quê? Não em termos de pecar, mas a Bíblia diz que todos pecaram, mas destituídos estão da glória de Deus. Mas destituídos estão da glória de Deus. Já viu que quando alguém olha para você, eles vão lembrar do seu passado e vai dizer: olha lá, já foi um ladrão, olha lá, já foi, aleluia, uma pessoa que assaltava, uma pessoa que fazia tanta coisa e agora está na presença de Deus. Mas eu quero dizer que é na presença de Deus que é lugar de consertar, que é na presença de Deus que é lugar de colocar no altar, é na presença de Deus que é lugar de trazer de volta quem precisa ser trago de volta, é na presença de Deus que é o lugar de restauração. Eu não sei quanto tempo demorou para o fogo descer no tempo de Salomão, eu não sei quanto tempo que a glória não manifestava mais, eu não sei quanto tempo, mas Deus está dizendo: hoje é dia de vocês se alegrar. Se alegra hoje, se alegra hoje. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: você que nunca mais falou em línguas estranhas, você que nunca mais profetizou, você que nunca mais pregou, você que nunca mais subiu no altar da casa de Deus, Deus está dizendo: é hoje. A glória vai voltar, a graça vai voltar, a unção vai voltar, o poder vai voltar, o poder vai voltar. Quem acredita, levante a mão para dar glória. Eles se curvaram com o rosto em terra para adorar a Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Que quando você adora, quando você está aqui adorando, enquanto você está aqui, Deus está visitando o seu ente querido agora. Enquanto você está aqui com o rosto em terra, dizendo: Deus, liberta o meu marido, trabalhe na vida do meu filho. Deus está dizendo: ei, ele saiu do altar, mas vai voltar para o altar. Alamante, o camante, calassúria. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Não te espante, porque a glória do Espírito que Deus manifestou e manifesta no nosso meio, não é para te matar, não, é para te colocar de pé, é para te fazer novamente um adorador por excelência. Deus está dizendo aqui nessa noite: a igreja não é uma igreja silenciosa, a igreja não é uma igreja muda, não. Deus está dizendo que hoje Deus está quebrando hoje além do silêncio, porque enquanto Salomão orava, enquanto ele estava orando ali, não acontecia nada, mas quando ele disse a última palavra, a Bíblia diz que o Senhor manifestou a sua glória, manifestou a tua unção, manifestou a unção e a glória dele com fogo celestial. Sabe o que Deus está dizendo aqui no meu coração? O seu Deus está dizendo: talvez você está cansado, está dizendo: Deus, eu já orei, eu já clamei, eu já busquei, mas até hoje nada aconteceu. Talvez você está a ponto de desistir, talvez você está a ponto de dizer: Deus, eu vou largar tudo. E Deus está dizendo: ei, espera mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, chora mais um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou manifestar a minha grandeza, a minha glória. Emana canto, camante, calassúria. E o mais interessante desta palavra é que a glória manifestou foi dentro do templo da casa dele. Sabe o que Deus está dizendo? Que é na casa de Deus, que é o lugar de Deus te responder. Ela basura manto candaraia. Talvez você possa
pode ser naquele dia que Deus manifeste o teu poder. Pode ser naquele dia que você diz, hoje eu não vou, mas pode ser naquele dia que Deus marcou o encontro com você e está dizendo assim, é hoje. Talvez você chegou aqui e está dizendo, eu marquei o encontro com Deus, mas Deus está dizendo, sou eu que marquei o encontro com você. Talvez você entrou aqui dizendo, Deus, eu vim falar com o Senhor, mas Deus está dizendo para você, não é você que fala hoje é eu que vou falar com você. Hoje quem fala sou eu, hoje quem escuta é você, hoje quem vai ter que ouvir somos nós, porque Deus quer falar contigo, mas muitas vezes Deus não fala da maneira que nós pensamos e que nós queremos, porque Salomão, quem sabe, esperava Deus falar da maneira que ele falou com Davi, porque lembra-te de Davi, quando Davi pecou contra Deus, a Bíblia diz que Davi orou ao Senhor, e o diabo olhando para Davi disse assim, ele vai pedir para não tirar o reino, para não tirar a coroa. Aí Davi abre a boca e fala, Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque quem move a igreja é o Espírito de Deus, quem move a igreja é o Espírito Santo, quem te move é o Espírito de Deus, quem te move está dentro de você e você ainda não percebeu. Quem te move está dentro de você. Talvez Salomão esperou Deus falar de uma maneira diferenciada, mas Deus ele fala conosco da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Em muitas maneiras Deus ele fala pelo vento. Deus ele sopra o seu vento e fala, ei, estou falando contigo, vou permitir o vento para ver se tu levanta. De outras maneiras, Deus manifesta com fogo, como manifestou na vida de Salomão. E todo mundo sabe que o fogo, ele é sinal de provação de Deus. Todos nós sabemos que o fogo, ele é sinal de provação de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele enviou o fogo para consumir o holocausto. Tem gente aqui que está dizendo, Deus, eu não aguento mais passar por essa prova de fogo. O fogo está queimando, o fogo está ardendo, mas eu quero te dizer uma coisa, o fogo de Deus não faz mal para ninguém. O fogo de Deus não faz mal para ninguém. O fogo de Deus purifica, o fogo de Deus renova, o fogo de Deus restaura, o fogo de Deus consome, o fogo de Deus recebe como prova e sinal de Deus. Todos nós que estamos aqui sabemos que o fogo é um sinal de provação de Deus. Você lembra do ouro? Quando o ouro tem que ser provado, tem que passar primeiro pelo fogo, segundo pela refinaria. Tem gente aqui que já entrou na refinaria de Jeová. Tem gente aqui que está sendo refinado e até agora ele não entendeu. Porque tanta provação, porque tanta lágrima, porque tanto choro. Agora eu vou fazer você entender que todos aqueles que têm o chamado de Deus tem que ser provado por Ele, pelo fogo, tem que passar pela refinaria. Tem gente aqui que não está aguentando mais o processo do fogo, o processo da refinaria, mas Deus está dizendo que depois do processo, muitos vão ter que olhar, muitos vão ter que dizer, como esse ouro está bonito, como esse ouro está refinado, porque eles não viram o processo que você passou. Eles vão dizer, olha como a glória de Deus se manifesta na vida dele, olha como a presença de Deus leva ele carregado pela suspensão do céu. A Bíblia está dizendo nesta noite que o fogo é um sinal de
provação. Tem gente, pastores, que não está aguentando mais o processo, porque o processo de Deus é demorado. O processo de Deus, aleluia, tem que passar por vários caminhos para receber a aprovação de Deus. Mas não confunda prova com luta, porque luta alguém procura, mas a prova é Deus quem permite. Se Ele está permitindo você ser provado pelo fogo, não murmure, não critique, adore, glorifique, exalte, cante, pule, aleluia, salteia, levante a mão para o céu e disse: Senhor, se tu está provando com fogo, é porque você é aprovado por Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Que todavia, quando Deus quer fazer alguma coisa, todavia, quando Deus quer dar alguma coisa para alguém, Ele não dá de mão beijada. Tem que passar pelo processo, tem que passar pelo fogo, tem que passar pela aprovação. Deus está dizendo aqui, tem gente que está falando: Deus, até hoje não aconteceu nada, cadê? Só vejo provação. Mas a Bíblia disse, no livro de Tiago, diz assim o Senhor, que todo aquele que passa pela aprovação de Deus, ele é aprovado por Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta ser aprovado pelas pessoas e ser reprovado por Deus. Não adianta ser aprovado pelos homens e ser reprovado por Deus. Deus está dizendo aqui: os homens podem te reprovar, mas quem te aprova é Deus. 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 Oh, levante a mão para adorar. Levantou e a calamaia sai. Quando Salomão pensou: Deus, o Senhor vai começar o processo agora, porque o processo de Deus da vida de Salomão no templo começou no altar, saiu do altar, tudo começa do altar. Sabe o que Deus está dizendo? Que o altar somos nós somos o altar de Deus, e Deus está dizendo: é o teu altar que Deus quer nessa noite, é teu altar que Deus quer nessa noite, é teu altar que Deus quer queimar hoje o sacrifício, é teu altar que Deus hoje quer fazer uma mulher de Deus, é com o teu altar que Deus quer levantar para fazer uma mulher de Deus. Talvez Salomão, olhando para as pessoas, pensaram assim: Deus, mas o que as pessoas vão pensar? Talvez alguém pode dizer: os sacerdotes que caíram no chão, eles não imaginaram, eles não pensaram o que as pessoas iriam imaginar. Eles poderiam, quando eles encurvaram com o rosto no chão para adorar, eles poderiam dizer assim: será o que os homens vão pensar de mim aqui? Será o que eles vão pensar de mim? Não, eles não queriam nem saber disso. Eles queriam encurvar, adorar o rei, adorar o céu, glorificar pela sua presença. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Salomão, ele não prezava muito pelo templo, mas ele prezava mais pela presença de Deus. Sabe por quê? Vale mais a presença de Deus na tua vida do que a bacia de ouro que está dentro do templo. Deus está dizendo nessa noite: Salomão, ele poderia dizer assim: alguém vai pensar mal desse culto nessa noite, mas não, ele se curvou e disse: não, o meu glória é para Deus, o meu aleluia é para Deus, aleluia, a minha glorificação é para Deus. Deus está dizendo aqui nessa noite: não te importa o que muitos vão pensar, o que muitos vão achar de você, mas o mais importante é o que Deus pensa de você. Salomão, já vou finalizar. Quando ele se dobra na presença de Deus, alguém pode ter pensado assim: como é o rei, como pode o sacerdote cair no templo de Deus, na casa de Deus? Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite: Salomão saiu da ética, o sacerdote saiu da ética dentro do templo. Sabe por quê? Porque quando Salomão viu a glória de Deus descer com o sacerdote, eles não resistiram à presença de Deus. Tem muita gente que estão resistindo à presença de Deus,
E Deus não está dizendo que você precisa comprar a presença dEle. Você não precisa pagar pela presença dEle. A presença dEle é de graça. A glória dEle é de graça. O poder dEle é de graça. Deus está dizendo aqui nessa noite, Ele está procurando alguém aqui, está dizendo Ele: vinde a mim, e todo aquele que quer receber da minha parte, eu vou entregar nessa noite. A minha glória não é para quem pode, a minha glória é para quem quer, porque quem pode tem poder aquisitivo, quem pode, aleluia, faz o que pode para conquistar a glória de Deus. Mas quem quer, está dizendo Deus: eu me derramo na sua presença, eu me prostro na tua presença, só para receber a tua presença na minha vida. Quem quer receber a presença de Deus? Quem quer receber a presença de Deus? A glória de Deus não saiu pelo lado de fora, mas a glória de Deus permaneceu no templo da casa de Salomão. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero te dizer nessa noite: Deus não vai compartilhar a glória dele com o mundo, mas Deus quer compartilhar a glória dele com a sua noiva, a sua igreja. A glória de Deus não é para ser compartilhada lá fora, a glória de Deus é para ser compartilhada conosco aqui dentro. Então, se fosse você, aproveitava hoje para derramar-se na presença de Deus, como se fosse o teu último culto nessa noite, e dizer: Senhor, eu vou oferecer o meu melhor para ti nessa noite, eu vou dar o meu melhor, aleluia, o meu melhor, glória a Deus, eu vou dar o meu melhor para o Senhor nessa noite. Oramassura macalamashui de calamarabassandarabaga. Ele poderia escolher grandes reis da terra, ele poderia escolher pessoas de alto nível lá fora, mas quando Deus olhou para mim, olhou para você, Ele disse assim: é com meus pequeninos que eu quero compartilhar a minha presença. Deus está dizendo nessa noite, Ele não quer trazer simplesmente um pedaço do céu aqui, mas Ele quer trazer o céu inteiro para nossas vidas nessa noite. Deus não tem conta-gota para você, Deus não tem um rio, Ele tem um manancial nessa noite. Deus não tem, aleluia, uma cachoeira, mas Ele tem um rio nessa noite, para derramar dentro da sua igreja, da sua noiva nessa noite. E hoje todos nós vamos sair daqui hoje dizendo: Deus, eu quero a tua presença na minha vida, eu quero a tua presença na minha vida. Só quem quer, só quem quer. Quando Salomão recebeu a glória de Deus dentro do templo, Salomão, ele não esperava outra coisa a não ser a presença de Deus na casa de Deus. Quando nós viemos para a casa de Deus, primeiramente nós esperamos de Deus, nós esperamos muito de Deus, e nós oferecemos um pouco de nós para Deus. E quanto mais nós se doarmos para Deus, Deus vai se doar mais ainda para a igreja. E quanto mais nós entrarmos na presença dEle, mais o Senhor vai trazer a presença dEle na nossa vida. E quanto mais nós entrarmos na sua presença, e quanto mais nós aproximarmos-se dEle, mais nós vamos adorar o teu santo nome e sentir a tua presença. O problema é que quando nós viemos para a casa de Deus, nós esperamos muito de Deus, enquanto Deus está dizendo: eu estou esperando alguma coisa de você, eu estou esperando algo de você nessa noite, eu estou esperando alguma coisa de você nessa noite. Quando você se doa, porque Salomão terminou de orar,
E os sacrifícios foram recebidos pela glória e pelo fogo de Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite: você vai voltar a expulsar demônio de novo. Você vai voltar a colocar a mão sobre os enfermos vão ser curados. Você vai voltar a louvar a Deus da maneira que você louvava antes. Você vai voltar a ganhar almas para Jesus. Você vai voltar a estar na casa de Deus e vai dizer: Deus, eu só vim aqui para te adorar. Deus, hoje não vim aqui para receber, mas eu vim aqui para entregar para o Senhor o meu sacrifício de adoração. Quem veio entregar algo para Deus? Quem veio entregar algo para Deus? O interessante é que tudo que Salomão entregou para Deus, porque Salomão entregou o altar para Deus com sacrifício, com alguma coisa, e Deus também não deixou passar vazio o que Salomão entregou. Deus está dizendo aqui nessa noite que tudo que você entrega para Deus, Deus devolve em forma de poder e glória. E Ele vai devolver para você nessa noite em dobro. Ele vai devolver para você nessa noite. Ele vai devolver aquela alegria de servir a Deus. Ele vai devolver para você a alegria de estar no templo da casa de Deus. Porque para muitos hoje é pesado estar na casa de Deus. É pesado ficar 1h30 de culto. É pesado estar 2 horas na presença de Deus. Mas Deus está dizendo aqui: estar na presença de Deus não é um peso. Estar na presença de Deus, aleluia, não é um peso, não. Estar na presença de Deus é uma honra, é uma glória. Estar na presença de Deus é um privilégio, porque muitos já estão na sepultura, porque os mortos não podem louvar a sepultura, mas os vivos, esses sim, te louvarão, te glorificarão. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos vozes para falar com os céus também vai trovejar, o céu também vai responder em forma de trovão, de raio, de fogo, de poder e de autoridade. Eu quero te dizer uma coisa, que o altar ainda responde, que a igreja do Senhor ainda recebe resposta. Eu quero dizer para você que o céu não está em silêncio, o céu não se calou. Talvez você que se calou, mas todos os dias o céu quer te responder em forma de poder, em forma de glória, em forma de unção, em forma de autoridade. Ele ainda quer te responder. O altar ainda quer te responder. O altar ainda responde. A melhor maneira de você fazer com que o teu filho volte para a presença de Deus é colocando o sacrifício no altar, é colocando ele no altar. Coloca o teu sacrifício no altar nessa noite. Se é o teu filho que é o sacrifício, coloca no altar nessa noite. Se é o teu marido que é o sacrifício, coloca no altar. E o altar vai te responder. O altar vai te responder. Se coloca de pé. Teramaya surama kalama shurama rabasai. Telaya lamara surama hasya kamandubia.